pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Dovec e a gente vai para mais uma aula da parasitologia, que vai ser o nosso estudo referente a vermes, a protozoários, enfim. Hoje vamos falar especialmente da esquistossomose. Então, se te ajudar de alguma forma, deixe seu joinha e se inscreve no canal. Então, esquistossomose, ela que é uma enfermidade causada por um agente etiológico, o Schistosoma mansoni. Esse nome meio diferente que você vê na tela. Esse Schistosoma mansoni, ele é um verme, um parasita, que vai causar danos ao corpo humano. Vamos entender isso mais à frente. Porém, quais seriam as estruturas presentes e as características desse Schistosoma mansoni? Primeiro que ele apresenta uma dimorfia, um dimorfismo sexual. O que seria isso? Apresenta o macho e a fêmea. Ele tem essa característica dele. Agora, o macho ele teria cerca ali de uns 1 centímetro até próximo de 2. Só que ele vai ser menor que a fêmea. E entre as características estruturais desse macho, ele apresenta uma ventosa oral, apresenta um acetábulo e também o canal ginecóforo, que é onde vai se acoplar com a fêmea para a reprodução. E a fêmea? Como ela seria? Basicamente, ela tem entre 1,6 a 2 centímetros. Porém, ela sempre será maior que o macho. O macho tem cerca de 1 centímetro e a fêmea cerca de 2 centímetros. E as características estruturais da fêmea? Primeiro, ela apresenta uma ventosa oral também, como o macho. Apresenta o acetábulo, porém ela não apresenta o canal ginecóforo. Canal ginecóforo apenas o macho terá. Ela vai utilizar o canal ginecóforo do macho. Esperta ela, né? Então, a gente falou de algumas características estruturais desse Schistosoma mansoni. Agora, uma coisa já de frente que eu quero dizer para você. Esse parasita apresenta um hospedeiro intermediário e um hospedeiro definitivo. O hospedeiro definitivo, infelizmente, somos nós, os seres humanos. Agora, o hospedeiro intermediário será um molúsculo, que é o Bionfalaria. Agora, esse hospedeiro, esse molusco de água doce, ele é importante porque esse parasita vai adentrar a esse molúsculo, e vamos entender mais à frente isso, e vai auxiliar no processo de maturação durante o ciclo desse parasita. Calma que a gente vai entender. A gente vai falar do ciclo daqui a pouco. Eu só quero que você entenda. Existe um hospedeiro intermediário, que é um molusco, e existe um definitivo, que somos nós. Enfim, como ocorre o ciclo desse parasita, dessa esquistossomose, essa enfermidade? Basicamente, temos ali um homizinho. Esse homizinho, eu quero que você entre nessa história para você entender. Existe o homizinho, aquele homizinho do campo, ele está ali com vontade de fazer as suas necessidades, o número 2, ele vai ali no matinho, perto de um lago, ali meio escondido para ninguém ver ele vai lá e vai lá e defeca perto da água, de um lago, de um rio. Beleza, esse homizinho ele estava contaminado com essa esquistossomose. Ele foi lá, defecou perto de um rio, de um lago. E o que acontece? Deixou o seu cocôzinho lá. Esse cocôzinho dele está cheio de ovos desse Schistosoma mansoni. Qual o problema? Deu uma chuvinha ali nessa terra e esses ovos eles vão migrar para o lago. Ele vai acabar indo lá para o lago, para o rio. E ao entrar esse ovo, entrar em contato com a água, ele vai sofrer transformações e vai se transformar de ovo em um miracídio. O que é miracídio? Seria como uma fase larval, uma larva ciliada. Ela é móvel. E esse miracídio, basicamente, ele vai nidar ali, vai migrar até encontrar quem? O nosso molusco de água doce, o Bionfalaria, esse hospedeiro intermediário. Então, o miracídio ingressou no molusco. Esse molusco é o hospedeiro intermediário. O que vai acontecer? Ele sofre um processo de esporocito.
E ao final desse processo de esporocito, o miracídio que ingressou nesse molusco se transforma em uma cercária. Essa cercária ela já vai estar pronta para ingressar no ser humano. Porém, quando se transforma em cercária, ela sai desse molusco, que é o hospedeiro intermediário, cai na água novamente e vai ficar ali só esperando a vítima. Um ser humano sem sorte, infelizmente, que entra em contato com essa cercária. O ser humano, ao entrar em contato com a cercária, ela vai eclodir, vai ingressar na pele. E como ela consegue fazer essa invasão cutânea? Porque ela apresenta a ventosa oral, que vai auxiliar no processo de ingresso cutâneo. E também apresenta algumas enzimas que auxiliam a entrar nessa pele. Quando ela entra na pele, ela vai se transformar como um esquistossômulo e vai auxiliar para ela ingressar na corrente sanguínea. Quando entrar na corrente sanguínea, aí já era. Aí ela faz a festa. O que vai acontecer? Ela migra para fígado, migra para o baço, vai causar os sintomas que vamos ver mais à frente, mas o que eu quero que você entenda. Essa cercária entra no ser humano. Ao entrar no ser humano, ela vai migrar para todo lugar que ela quiser, mas quando ela se torna adulta, o local de preferência dela é a região intestinal. Mas principalmente, sendo mais ao ponto, ela prefere a região da veia porta hepática. E também ali a região das veias mesentéricas inferiores e também o plexo hemorroidário. Então ela prefere essas regiões. Quando ela se instala, quando ela é adulta e se instala, principalmente nessa região do intestinal, a veia mesentérica inferior, ela vai começar a se reproduzir. Reproduzir e gerar ovos, novos ovos. Esses ovos vão ser grandes quantidades de ovos e vão ali entupindo as vênulas intestinais. Chega um momento que ela rompe essas vênulas e vai acabar o quê? Entrando em contato com a mucosa intestinal e, por seguinte, entrando em contato com as fezes dessa pessoa. Então essa pessoa, ao defecar, vai começar a liberar os ovos nessas fezes. E aí a gente fecha o ciclo. Então, repetindo de forma resumida e rápida para fixar. Tem um homenzinho. Esse homenzinho defecou perto de um lago ou de um rio. Ali ele vai liberar quem? Os ovos. Esses ovos, ao encontrar a água ou estarem em água, vai se transformar de ovos em miracídio. Esse miracídio que é uma fase larval. Esse miracídio encontra o molusco, que é o nosso Bionfalaria. E ali ele vai se transformar em cercária. Essa cercária vai estar bem desenvolvida e vai sair do molusco. Ao sair do molusco, ele vai estar preparado para ingressar no ser humano. Essa cercária ingressa no ser humano. Lá no ser humano, ele vai se instalar onde? Principalmente na região da veia mesentérica inferior. Ali ele vai se reproduzir, vai gerar novos ovos e vai o quê? Cair nas fezes desse indivíduo. E esse indivíduo vai defecar novamente com ovos, vai liberar os ovos que foram produzidos juntamente com as fezes e vai contaminar outra pessoa que está sem sorte também. Então nós falamos de algumas estruturas desse parasita, falamos do seu ciclo e qual seria o sintoma de uma pessoa com esse parasita, com essa esquistossomose? Primeiro, que ela apresenta uma fase aguda e uma fase crônica. Ela pode ser tanto a fase aguda ou crônica. Eu quero que você saiba isso. Começando falando da fase aguda dessa esquistossomose. A fase aguda, basicamente, ela vai depender da quantidade de cercárias que foram introduzidas nessa pessoa. Então, a quantidade de cercárias serão primordiais para determinar se essa pessoa vai sentir os sintomas graves dessa fase aguda ou um sintoma mais leve, mais brando ou até mesmo assintomático.
Agora, quais seriam os sintomas? Basicamente, essa pessoa vai sentir febre, dores abdominais, em alguns casos irritação intestinal e diarreia. Então, essa seria basicamente os sintomas da fase aguda. Lembrando que a pessoa também sente vermelhidão na região onde essa cercária invadiu. Uma vermelhidão e até coceira, irritação da pele, irritação cutânea. Lembrando sempre, a fase aguda depende do quê? Da quantidade de cercárias que invadiram essa pessoa que não teve sorte. E, em alguns casos, pode ser assintomático. Às vezes foi algumas ali só, ou uma que invadiu essa pessoa, o corpo dessa pessoa, então vai ser assintomático, basicamente. A fase crônica, o próprio nome já fala, a coisa aí já fica mais grave. E ela pode ser de 3 formas: a forma intestinal hepática e a forma hepática esplênica. Vamos falar uma por uma. Primeiro, a forma intestinal. Vai ter o quê? Uma habitação, uma colonização grande desse parasita na região intestinal. E a pessoa vai sentir o quê? Dores abdominais, aquele desconforto, mal-estar. Vai existir, em alguns casos, irritação intestinal com presença de diarreia. Também a pessoa pode apresentar febres, desconforto, enfim, seria problemas intestinais em si. Isso seria a forma intestinal. Agora, existe em alguns casos onde esse parasita pode migrar para a região hepática, ali no fígado. E aí causaria problemas aonde? No intestino e no fígado, causando a fase o quê? Intestinal hepática. Em alguns casos mais graves, pode ocorrer inchaço da região, na região hepática e na região intestinal, causando inflamações. E a região referente agora à fase hepática e esplênica. Isso mesmo, esses parasitas vão migrar para a região hepática, ou seja, a região do fígado, e a região referente ao baço. O que vai acontecer? Vai ocorrer um inchaço desse fígado e desse baço. Quando ocorre o inchaço desse fígado e desse baço pela grande colonização desse parasita, o que pode acontecer? Pode ocorrer uma hipertensão hepática, pode promover até mesmo problemas na circulação colateral desses órgãos, tanto do fígado como do baço. Além desse inchaço, claramente, é perceptível no abdômen dessa pessoa o inchaço. Essa pessoa sente febre, mal-estar. Em alguns casos, existe até a formação de varizes esofagogástricas, com a presença de sangramento, hematemeses. Também é importante dizer que existe uma forma rara dessa esquistossomose, que é a neuroesquistossomose, onde existe a presença de ovos na região lombosacral. E agora, o que a gente pode falar? Já falamos dos sintomas agudos e crônicos e o diagnóstico. O diagnóstico é simples, você faz a anamnese nesse paciente, vai perguntar se a região onde ele vive existe saneamento básico, porque o quê? Vai contaminar, a gente viu que se contamina por meio das fezes, os ovos que estão nas fezes. Então, a falta de saneamento básico é um fator primordial para causar a enfermidade. Então, se faz a anamnese, vê o que aquele paciente está sentindo e, claramente, exame de fezes. Por quê? Porque é nas fezes que vamos encontrar os ovos do Schistossoma mannsoni, desse parasita. E o tratamento? O tratamento é simples. Oxaminiquine, 15 mg por quilo, e o praziquantel. Praziquantel, cerca de 40 mg por quilo, e pode ser administrado por via oral nesse paciente. A principal via é a via oral. Então, nós vimos algumas características, falamos da esquistossomose, os sintomas. Então, se eu te ajudei de alguma forma, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e vamos continuar com o nosso estudo da parasitologia. Valeu?